Pense nisso. Você está em um relacionamento com alguém que diz amar a Deus e a você, mas no fundo, algo parece fora do lugar. As palavras são bonitas, mas as atitudes deixam dúvidas. Será que um homem de Deus age assim? E mais, o que a Bíblia e a psicologia dos relacionamentos dizem sobre isso? Fique comigo até o final, porque a última revelação será a mais poderosa de todas. Antes de mergulharmos nesse tema essencial, quero te convidar a se inscrever no canal A3 com Deus. Aqui falamos sobre relacionamentos à luz da palavra, com base em estudos acadêmicos e na psicologia crítica. Então, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Agora, vamos direto ao que importa. Muitas pessoas entram em relacionamentos sem avaliar os sinais que indicam se o outro realmente tem um coração segundo o de Deus. O problema é que confundir boas intenções com caráter pode ser perigoso. E mais ainda, quando deixamos que as palavras substituam as ações, corremos o risco de cair em um relacionamento que nos afasta de Deus em vez de nos aproximar dele. A Bíblia nos ensina que o amor verdadeiro não é baseado apenas em palavras, mas em ações. Em 1ª Carta de João, capítulo 3, versículo 18, encontramos: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Isso significa que um homem de Deus não apenas diz que ama, mas demonstra esse amor através de suas atitudes diárias. Mas como identificar se esse homem realmente age conforme os princípios bíblicos? A psicologia dos relacionamentos aponta que uma das características mais importantes de um parceiro saudável é a coerência entre o que ele diz e o que ele faz. O renomado psicólogo John Gottman, conhecido por seus estudos sobre relacionamentos saudáveis, destaca que o respeito e a confiabilidade são pilares essenciais para um relacionamento duradouro. Se um homem diz que ama, mas mente, manipula ou desvaloriza, suas palavras não têm peso. E quando falamos de um homem que diz ser de Deus, mas age de maneira contrária aos ensinamentos bíblicos, será que a fé dele é genuína ou apenas um discurso vazio? A palavra de Deus nos adverte sobre isso em Mateus, capítulo 7, versículos 16 e 17. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Isso nos leva a uma questão crucial. O homem com quem você se relaciona realmente reflete o caráter de Cristo? Ou ele usa palavras bonitas para encobrir comportamentos tóxicos? Muitas vezes, as pessoas se apegam a promessas vazias porque têm medo da solidão. Mas a verdade é que estar em um relacionamento que fere sua dignidade e sua fé é muito mais destrutivo do que estar sozinha. A psicologia crítica dos relacionamentos também alerta sobre o conceito de dissonância cognitiva, um fenômeno no qual a pessoa percebe uma contradição entre suas crenças e a realidade, mas tenta justificar o comportamento do outro para evitar o sofrimento emocional. Ou seja, mesmo que um homem demonstre sinais claros de que não está alinhado com os princípios divinos, muitas pessoas insistem em permanecer no relacionamento porque querem acreditar em suas palavras e promessas, ignorando os sinais de alerta. Agora pense por um instante. Você já se sentiu em dúvida sobre o caráter de alguém com quem se relaciona? Já percebeu atitudes que não combinam com um verdadeiro homem de Deus, mas tentou justificar ou ignorar? Se sim, isso pode ser um sinal de que você está em um relacionamento que precisa ser analisado com mais profundidade. E eu te digo mais, nos próximos momentos vamos aprofundar ainda mais esse tema e desvendar outros sinais que revelam se um homem é realmente temente a Deus ou se ele apenas usa a fé como um discurso para manipular e enganar. Então, continue comigo, porque as próximas revelações podem mudar completamente sua perspectiva sobre o amor verdadeiro. Se até aqui você já identificou sinais de alerta no seu relacionamento, saiba que ainda há muito mais a ser analisado. Agora vamos explorar características essenciais de um verdadeiro homem de Deus e contrastá-las com comportamentos que podem indicar um relacionamento tóxico. A primeira grande questão que precisamos levantar é: um homem de Deus se preocupa em te aproximar ou te afastar do Senhor?
Esse é um dos aspectos mais importantes a serem observados. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, está escrito: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Um verdadeiro homem de Deus será um parceiro espiritual que incentiva a sua caminhada com Cristo. Ele ora com você, encoraja sua fé e respeita seus princípios. Mas se ele faz pouco caso da sua vida espiritual, ridiculariza sua busca por santidade, ou até mesmo te leva para longe de Deus, então é preciso avaliar se esse relacionamento está alinhado com o propósito divino. Do ponto de vista da psicologia dos relacionamentos, o famoso terapeuta Gary Chapman, autor do livro As 5 Linguagens do Amor, explica que um dos sinais de um relacionamento saudável é o incentivo mútuo ao crescimento pessoal e espiritual. Se um homem diz que ama, mas não apoia sua caminhada na fé, suas palavras são vazias. Outro ponto fundamental é o respeito. A maneira como ele trata você quando estão sozinhos e diante dos outros revela muito sobre seu caráter. Efésios capítulo 5, versículo 25 nos ensina que: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor verdadeiro não é apenas sobre palavras bonitas, mas sobre sacrifício, cuidado e respeito genuíno. Infelizmente, muitas pessoas entram em relacionamentos nos quais são constantemente desvalorizadas e diminuídas, mas permanecem porque o outro sempre pede desculpas ou faz promessas de mudança. Essa dinâmica é frequentemente estudada na psicologia como um ciclo de abuso emocional. O psicólogo clínico Lundy Bancroft, especialista no comportamento de homens abusivos, descreve como muitas mulheres se prendem a um relacionamento porque o parceiro alterna entre momentos de carinho e períodos de desrespeito. Isso gera uma confusão emocional que faz com que a vítima acredite que, no fundo, ele é um bom homem, quando na verdade o padrão destrutivo sempre se repete. Se o homem com quem você se relaciona levanta a voz para te humilhar, te faz sentir inferior ou te manipula emocionalmente para conseguir o que quer, saiba que isso não é amor, e muito menos comportamento de um verdadeiro servo de Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 24 nos alerta: Não te associes com o homem iracundo, nem andes com o homem colérico. Agora pense comigo, esse homem é paciente e misericordioso? Ou ele se irrita facilmente e coloca a culpa em você? Ele se preocupa em pedir desculpas sinceras e mudar de comportamento? Ou apenas tenta te convencer de que você está exagerando? Outra característica essencial de um homem de Deus é sua integridade. Se ele mente com frequência, esconde coisas ou tem um comportamento duvidoso, isso deve ser um sinal de alerta. Em Provérbios capítulo 12, versículo 22, está escrito: Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Além disso, o renomado psicólogo Dr. Jordan Peterson aponta que a honestidade é um dos pilares de um relacionamento saudável. Ele explica que quando um parceiro mente repetidamente, ele não apenas destrói a confiança, mas também mina a segurança emocional do outro. Ou seja, se você está constantemente se perguntando se pode confiar nele, isso indica que há algo errado. E aqui vai uma pergunta direta para você refletir. Esse homem se compromete com você e com a relação, ou ele sempre parece estar em cima do muro, evitando assumir responsabilidades? Um verdadeiro homem de Deus tem clareza sobre seus sentimentos e suas intenções. Ele não joga com as emoções de quem ama. Nos próximos momentos, vamos falar sobre um dos sinais mais perigosos que podem estar escondidos em um relacionamento e que muitas pessoas ignoram. Então, fique comigo, porque essa revelação pode abrir seus olhos para algo que talvez você ainda não tenha percebido. Agora que já falamos sobre integridade, respeito e compromisso, é hora de abordar um dos sinais mais perigosos que podem estar ocultos em um relacionamento: a manipulação espiritual. Esse é um tema delicado, mas fundamental para quem deseja um relacionamento que verdadeiramente glorifique a Deus. Muitas pessoas acreditam que, só porque um homem ora, lê a Bíblia e frequenta a igreja,
Isso automaticamente o torna um verdadeiro homem de Deus. Mas será que ele usa a fé para edificar ou para controlar? Esse é um ponto crucial. A manipulação espiritual acontece quando alguém usa a fé para justificar atitudes erradas, impor medo ou manter o outro preso a um relacionamento doentio. Isso pode se manifestar de diversas formas, como dizer que o relacionamento é plano de Deus, mesmo quando há abusos, ou afirmar que questionar sua conduta significa falta de fé. A Bíblia nos alerta sobre esse tipo de comportamento. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Isso significa que não basta falar bonito sobre Deus. É preciso viver segundo a sua vontade. Na psicologia dos relacionamentos, o conceito de gaslighting espiritual descreve essa tentativa de distorcer a percepção da realidade da outra pessoa usando a religião. Um parceiro manipulador pode usar versículos fora de contexto para justificar seu comportamento, ou tentar convencer sua parceira de que ela está errada por confrontá-lo. O psicólogo Steven Hassan, especialista em controle mental e relacionamentos abusivos, aponta que a manipulação espiritual é uma das formas mais sutis de abuso, pois faz com que a vítima acredite que está desobedecendo a Deus ao questionar o outro. Se esse homem diz que te ama, mas usa Deus como justificativa para te controlar, esse amor não é verdadeiro. Deus não compactua com relacionamentos baseados no medo e na opressão. Outro aspecto importante é a responsabilidade emocional. Um homem de Deus assume suas falhas, busca melhorar e reconhece quando erra. Ele não se esconde atrás de desculpas espirituais para evitar mudanças. Provérbios capítulo 28, versículo 13 ensina: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Agora pense comigo. Esse homem admite seus erros, pede perdão de forma genuína e busca mudança, ou ele sempre encontra uma maneira de colocar a culpa em você? Relacionamentos saudáveis exigem maturidade e responsabilidade. O famoso terapeuta Henry Cloud, autor do livro Limites no Casamento, explica que pessoas emocionalmente maduras sabem que o amor não é apenas um sentimento, mas também uma escolha diária de respeito e compromisso. Se alguém sempre culpa o outro, foge das conversas difíceis ou se recusa a crescer espiritualmente, isso não é um bom sinal. E aqui está algo que muitas pessoas ignoram. Um homem de Deus não apenas respeita você, mas também respeita todas as pessoas ao seu redor. Observe como ele trata sua família, seus amigos e até mesmo desconhecidos. Lucas capítulo 6, versículo 45, nos diz: O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se ele fala de amor, mas trata mal as pessoas, o problema não é momentâneo, e sim um reflexo do seu caráter. Agora, vamos nos aprofundar ainda mais e revelar o que realmente define um relacionamento que honra a Deus. O que diferencia um homem que só fala sobre amor de um homem que verdadeiramente vive o amor de Cristo? Essa última parte será a mais impactante de todas. Então fique comigo até o final. Agora chegamos à parte mais importante de tudo o que falamos até aqui. Porque, no fim das contas, não basta apenas identificar sinais de alerta ou reconhecer padrões tóxicos em um relacionamento. A grande questão é: o que realmente define um homem de Deus? Como saber se o amor dele é genuíno e alinhado com os princípios da palavra? O verdadeiro amor, segundo a Bíblia, tem características bem definidas. Em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, está escrito: O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas palavras não são apenas um belo poema sobre o amor, mas sim um padrão inegociável para qualquer relacionamento cristão. Se o homem com quem você está se relacionando não demonstra paciência, bondade e respeito,
Se ele está sempre pensando apenas em si mesmo e não na relação como um todo, então esse amor não é verdadeiro. A psicologia dos relacionamentos também confirma essa verdade. O renomado pesquisador Dr. John Gottman destaca que os relacionamentos mais saudáveis são aqueles onde existe o que ele chama de banco emocional positivo, ou seja, uma construção diária de confiança, carinho e respeito mútuo. Se há mais críticas, manipulação e desconfiança do que apoio e amor sincero, esse relacionamento está fadado ao fracasso. Mas talvez você esteja se perguntando: e se ele disser que vai mudar? E se eu acreditar que ele ainda pode se tornar um homem melhor? Aqui está uma verdade dura, mas necessária. Mudança real só acontece quando há arrependimento genuíno e transformação de caráter. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos ensina: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se um homem de Deus erra, e todos nós erramos, ele deve ser humilde o suficiente para buscar essa renovação. Ele se arrepende de verdade, busca ajuda, ora, trabalha no seu caráter e demonstra essa transformação em atitudes concretas. Mas se ele apenas promete mudanças sem demonstrar frutos reais, é preciso ter cuidado. E isso nos leva a uma última reflexão. Às vezes, nos apegamos a um relacionamento por medo de ficarmos sozinhos ou por acreditarmos que aquela pessoa é a única chance de felicidade. Mas um relacionamento que não glorifica a Deus jamais será um relacionamento que trará verdadeira paz ao seu coração. Jesus nos ensina, em João capítulo 8, versículo 32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade pode ser dolorosa no começo, mas é ela que nos liberta de ciclos destrutivos e nos conduz para aquilo que realmente Deus tem para nós. Se você identificou que está em um relacionamento onde as palavras são bonitas, mas as atitudes não refletem um amor verdadeiro, é hora de buscar direção em Deus. Ore, peça discernimento e tenha coragem para fazer escolhas alinhadas à sua vontade. E eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Aqui no canal A3 com Deus, temos mais conteúdos que vão te ajudar a construir um relacionamento sólido, baseado na fé e na verdade. Então, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. E antes de sair, assista a esses 2 vídeos que estão aparecendo na tela. Eles vão te ajudar a entender ainda mais sobre os princípios bíblicos nos relacionamentos e como identificar a vontade de Deus para a sua vida amorosa. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.